Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao 40 Passos Cast aqui do Damásio. E hoje nós estamos num outro nível, né? Nós estamos falando sobre direito civil na segunda fase. Então, se você entrou nesse vídeo, você vai ter mais informações sobre como funciona a segunda fase de direito civil. E a gente vai bater vários papos aqui. Antes que a gente entre nesses temas, eu vou apresentar quem vai estar com a gente nesse podcast. Então vamos lá. Primeiro, eu sou o professor Roberto Rósio, coordenador de Direito Civil segunda fase aqui do Damásio, e eu trouxe as nossas joias da equipe para a gente bater um papo, tudo bem? Lógico que as outras joias também estão olhando, estão assistindo, o professor Leandro, Bárbara e tantos outros, mas hoje eu trouxe para a gente bater um papo sobre algumas coisas importantes. Primeiro, professora Daniela Soares, olá, professora de Direito Civil de primeira e segunda fases aqui do Damásio. Professora, se quiser dar um alô para o pessoal. Olá, meus alunos queridos, minhas alunas queridas. Um prazer estar aqui com vocês hoje, principalmente, né, ao lado dessas duas feras, professor Roberto e professor Paulo. Então, é uma honra muito grande. Hoje nós vamos conversar aí sobre questões muito importantes para a sua prova. Eu tenho certeza que nosso bate-papo vai ser muito proveitoso. Boa. Meu amigo Paulo. Paulo Pichelli, também professor de Direito Civil, Direito do Consumidor, também aqui do Damásio, primeira e segunda fases. Paulo, dá um alô para a galera aí. Olá, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, Beto. Obrigado, Dani. E hoje nós vamos bater um papo para que você fique mais tranquilo e veja que não tem nenhuma mística no seu exame. Exatamente. É isso. Eu acho que a gente vai bater um papo hoje justamente sobre isso. E é legal falar com ele sobre isso, por quê? Às vezes eles ligaram sem querer, né? Apareceu lá no YouTube. Acontece com vocês isso, né? Com certeza. Você tá no YouTube e aparece uma sugestão para sua vida. Nunca nem pensou nada, entrou o vídeo. O que eu vou assistir hoje? O que nós vamos bater o papo? Então, sobre o que a gente vai falar? Eu trouxe alguns temas importantes que eu acho que é legal eles saberem que a gente vai discutir. Por exemplo, eu te vai contar aqui alguns segredos da prova de Direito Civil segunda fase. Existem segredos? Existem. Tudo bem? Existem coisas que só na prova de Direito Civil acontecem. Segundo, será mesmo que Direito Civil segunda fase é a segunda fase mais difícil? Será que essa segunda fase reprova mais ou reprova menos? Vamos falar sobre isso também, porque às vezes a pessoa está em dúvida, né? Exatamente. Será que eu escolho? Morre de medo de direito civil? Tenho medo. É. A maioria pensa assim, viu? A maioria. É. Tem gente que vai com medo mesmo e tem gente que desiste. Mas tudo bem. Mas é assim mesmo. Terceiro, quais são as principais peças que existem em direito civil? Porque em segunda fase eles querem saber que cai. E por último, matérias. Quais são as partes de direito material que caem? Sabe por quê? Vocês são professores de direito civil? Sim. Ainda é assim? Vocês são professores de faculdade? Ainda nós temos todos os anos de direito civil? Ainda é assim, Dani? Depende. Na minha foi. Na minha também, mas hoje nem tanto. Hoje as faculdades estão mudando um pouquinho esse perfil. Em todas as universidades que eu ministro aula, pelo menos, é assim. Eles estão concentrando o direito civil em 4 anos e no último ano fazendo uma revisão. Uma revisão geral. Fica bem apertado, bastante apertado. Por exemplo, o Direito das Coisas, que é o maior livro que nós temos aqui no Código Civil. Nós temos apenas um semestre para ministrar essa aula. Um semestre? Um semestre. Um semestre. Contratos também. A gente precisa de ministrar teoria geral, mais contratos em espécies em um semestre. Então, para o professor de graduação, ficou um pouquinho apertado. Então, o aluno, às vezes, vai para o 5º ano com uma deficiência, porque a gente não consegue avançar em todas as matérias. Impossível. Eu me lembro, Dani, eu não sei se vocês foram assim, mas quem está assistindo a gente, eu tinha que comprar um volume por ano.
E aí você escolheu o autor, né? Sim. Eu escolhi na minha época Silvio Venosa, eu acho. Eu não lembro. Nem sei se ele é o melhor ainda hoje, mas eu lembro que eu escolhi Silvio Venosa. Então era volume 1, 2, 3, ganhava de presente 4, sabe aquele negócio? É. E tinha. Agora 4 anos diferente. E a dúvida deles é essa. De qualquer forma, a gente passa por todos os volumes, né? São 7 volumes de Direito Civil. A gente acaba passando por todos eles. Só que a gente não consegue esgotar toda a matéria nesses 4 anos. Então vamos falar sobre isso. Então as faculdades, elas têm mudado um pouco esse perfil. Entendi. Por que eu tô Entendeu? falando isso? Porque eles pensam assim, Paulo. Vou mudar já, tá? É Dani e Paulinho já, beleza? Beto, aqui. Betão. Vamos lá. Só para na hora de você se apresentar, que a gente fala o nome inteiro. Mas o que eu vejo é que eles têm esse medo. Por exemplo, se na faculdade eu tive, basicamente todos os anos, ainda com revisão, eu tive que mais direito do consumidor. Dentro de civil, entraria administrativo, estou falando na cabeça das pessoas, civil, né? Civil. Administrativo, constitucional, empresarial. Aí o cara vai ficar louco. Eu não vou prestar isso daí, não. Tudo bem? Será que eu preciso estudar tudo isso? Eu já vou começar falando. Não. Não porque antigamente, muito tempo atrás, civil significava todas essas matérias. Vocês sabiam? Não. Então, por exemplo, o que a gente tinha antigamente? Era penal, trabalho, tributário, civil. Só. Quatro áreas. Tudo bem? E aí, o que eles fizeram? E dentro de civil, tinha administrativo, você tinha que estudar tudo. Hoje, ele é público. Caía Dentro de de direito civil. direito civil. Que loucura, né? Por isso que é esse mito que todo mundo acha que, meu Deus, eu não vou fazer civil, não tenho... Vem desde lá de trás. Entendi. Aí eles decidiram desmembrar civil para constitucional, administrativo, civil mesmo puro, dentro de civil, consumidor, leis Empresarial. especiais. O livro está dentro do Código Civil, mas não faz parte de direito civil, uma matéria separada. É isso, e empresarial. É. Então, se vocês forem ver, de cara, já vamos tirar esse misticismo que você falou, essa mística que tem, né? Na verdade, civil hoje é civil puro. Civil puro. Tá? Civil puro. Agora, eu sou um pouco suspeito para falar, porque o Paulinho foi meu aluno, né? Mas... Mentira. Foi. Ninguém vai acreditar nisso. Parece mais velho que o Beto, Só na mostrar verdade, foto, né, gente? Foi meu aluno, né? Meu aluno. Nunca mandei ele para fora da classe, mas foi meu aluno. Diferente de outros professores que já Precisou mandaram. mandar, Precisaram. mas não mandou. Precisaram. É. E aí, inclusive... Não vou falar isso, tudo bem? Não vou falar, porque não vai ficar gravado. Conheço algumas histórias do Paulo. Mas o que a gente precisa saber aqui é o seguinte. Todos nós, vocês são advogados, vocês tiveram que prestar a segunda fase. Sim. E a gente sabe que o aluno pensa na segunda fase, porque a gente já passou isso na pele. Tem gente que passou faz muito tempo, talvez não seja o mesmo perfil, né? Mas eu peguei o perfil já estilo FGV, no meu perfil já de OAB, né? Porque meus colegas prestavam OAB, era assim, gente, sem brincadeira. Prestava, passava. Lá atrás. Era só prestar e passava. Não podia prestar enquanto estava na faculdade, não podia. Agora pode, né? Pelo menos no 8º semestre já pode prestar. Pode. Mas, na minha época eu não podia. Então, você formava, prestava. E o pessoal passava rápido. Mudou a banca, mudou, o exame virou nacional, tudo isso. Começou a ficar mais difícil. E aí... Cada um tem uma história na segunda fase. Eu vou contar a minha, mas vocês têm alguma história interessante de vocês? Eu tenho. Assim, de segunda fase, tá? Pessoal mesmo. O que aconteceu assim que você fala, pô, eu preciso contar, essa daqui é a história minha e alguns podem se identificar, né? Beto, a gente sempre fala assim, Dani, você me permite até, não sei se você ia falar, acho que eu te cortei. Imagina. Mas do nervosismo. Porque o que mata a maioria dos alunos, na verdade, é ir para a prova. Eu não sei por que ele acorda cedo. Eu acordei super cedo, tipo, sei lá, 5 da manhã, o exame, não me recordo mais o Você horário. pelo menos do exame. dormiu. Tem gente que não dorme, chega lá cedo, leva um monte de comida, um monte de coisa, né? Aí você fica desesperado, porque acha que vai para a prova, não vai fazer a prova, vai para comer. E eu tava nervoso. E aí a gente estuda, aprende a fazer a peça rascunho, aprende tudo que a gente aprende no curso. A gente sempre fala, você estava falando do Código Civil, e a verdade é que eu sempre falo na aula, o aluno não leu o Código Civil na faculdade inteira, nem a gente leu. Então, no curso também não vai ler o que é importante que cai na prova, tipo fideicomisso. Onde você usa? No dia a dia não usa.
Eu meto um constrangimento nos meus alunos. Porque eu falo, ó, abram o VAD, olha, né? Quem não tiver com o VAD já se sente constrangido. a lei. Tem que ler, tem que conhecer o material. É isso. A Aí- gente vai falar sobre isso hoje, hein? Vamos falar. Cheguei para fazer a prova, comecei a fazer, falei, não precisa fazer rascunho, né? Já sei aqui já tudo, fiz rapidinho, comecei a fazer a peça. Aí tava um pouco cansado, já tava no tempo perto do tempo próximo para entregar a prova, né? Fui lá, falei, vou lavar o rosto. Aí fui lavar o rosto, falei, putz, eu escrevi a peça errada na folha de entrega da prova. Juro. Aí comecei a rasurar, era embargo de terceiro. Aí comecei a fazer embargo de terceiro rápido, assim, num cantinho assim, e passei, graças a Deus, tô aqui, mas assim, foi necessário. Por Meu causa do Deus. Você nervosismo. rasurou o rascunho. Não, né? eu rasurei a prova. a própria Original, prova. eu fiz A direto, prova porque eu achei que original. não precisava. A gente ensina tanto isso aqui no curso, a fazer a peça, e eu não fiz o que seria devido, que a gente Entendi. aprendeu aqui, na verdade. Que eu estudei com o Beto na faculdade e no curso. Olha só. Você tem alguma? Realmente. Pior que eu posso ser sincero pra vocês, a minha história é muito parecida, não vai ter nem mais graça. É. Mas já conto. Dani, você tem alguma história que você pensa... Quando você foi Olha. prestar... Você passou de primeira? Não. Não, passei de segunda. Eu também. Passei de Então segunda. já vamos ser sinceros aqui? Vamos ser sinceros, Vamos ser sinceros? lógico. Passei de segunda. E sabe por que eu passei de segunda, Eu também vou Beto? contar o meu motivo. Porque eu não fiz direito civil. Olha. Não fiz. Eu sempre fui uma apaixonada por direito civil, desde a faculdade. Só que, como existe esse mito, né? É um mito completo de que direito civil é mais difícil, tem muitas peças. Na época, me colocaram o medo, eu fui para onde? Para direito tributário. Direito tributário, né? E não é o que eu gosto. Então, eu tive um pouco mais de dificuldade. Mas depois deu tudo certo. Então, por isso que eu falo, a gente tem que fazer o que gosta. Esse é um ponto engraçado, sabe por quê? Exatamente. Porque vocês sabem, e todo mundo sabe aqui, que tem sempre a fofoca de qual é a segunda fase mais fácil. Sempre tem. Ah, você não sabe o que fazer? Faz essa que você vai passar porque é mais não fácil. é. E eu fui a mesma. Só que assim, no meu caso, Dani, eu fui fazer a primeira fase, eu estudava na época para concurso. E eu fiz a primeira fase. Quando eu fiz a primeira fase, na minha época eram 100 questões. Eu fiz 77 questões. Eu tinha ido muito bem, mas muito bem mesmo. Isso e não foi tinha bom? repescagem naquela época. Não, não tinha. Não tinha. Qual foi o problema? Aproveitamento. Comecei a me achar. Falei, tá vendo? A concurso é 77, tranquilo. Ah, beleza. Fui para a segunda fase sem fazer cursinho. Errei a Eu peça. também. Errei a peça. Então, quando você erra a peça, gente, não tem como. Nem vão corrigir, zero. Na segunda vez, eu fui mais humilde. Né? Estudei. Não fui tão bem na primeira fase quanto eu tinha ido na primeira, mas eu fui fazer a segunda fase. E o que aconteceu? Foi quase igual o que você está falando. Eu fiz a peça assim, tranquilo. Falei, eu sempre fiz isso. Uma hora ou outra eu ia pro banheiro. Nem que não tivesse vontade de ir no banheiro, eu ia. Quando eu cheguei no banheiro, lavei o rosto. Me deu um mal-estar. Falou assim, você errou a peça. Eu falei assim, como eu errei a peça? Eu fiquei pensando, tá tudo certinho na cabeça, falando, não era essa peça não. Não vou falar qual é, porque nós vamos saber o ano, tudo bem? Aí eu falei, meu Deus, é verdade, E errei. errou mesmo. Errei. Viu como é importante dar uma passeada, refrescar um pouco a memória, né? Aí eu Lavar pensei o assim, rosto. de duas uma. E tinha pouco espaço, só que o pouco espaço não dava para fazer. Escutem o que eu fiz, não me copiem. Você que Não, estiver aí pelo online, amor de tá Deus. assistindo, não me copiem, tudo bem? Eu tinha levado branquinho, liquid paper. Nossa. Despejou. O que eu fiz? Comecei. E aquela porcaria seca? Não. Não Uma seca. pasta. E tava frio no dia ainda. Então era passar, assoprar, passar, assoprar. E não secava, só que eu precisava escrever porque tava acabando o tempo. Então o que eu fiz? Na época, eu nunca esqueço. A E você página, já tinha terminado a peça? eu tinha Integral. terminado. Não tinha não. Não? Não tinha, não. Faltava um pouquinho ainda. Faltava 2 pedidos ainda na peça. Meu Deus. Aí o que aconteceu? O que eu falei? Pensei. Bom, errar a peça, vou zerar. Antes de zerar, vou tentar mudar. Não façam isso, que hoje, no edital na época, não era proibido expressamente. É. Hoje é. hoje. Tudo bem? Então calma lá. O que eu fiz? Eu peguei, assoprei. Eu lembro que a folha ela ficou dura, de tanto que eu passei no liquid paper.
Comecei a escrever, escrevi a peça que eu achava correta. Quando eu entreguei no finalzinho já, tá? E assim, aquela lambança, né? Entreguei com as questões, bonitinho. Saindo da faculdade que eu estava fazendo, conversei com o primeiro colega que tinha feito também a mesma segunda fase que eu. Qual que você fez? Ele respondeu a peça que eu tinha feito antes. Pânico. Eu falei, gente, eu tava com a minha OAB e devolvi. Mas foi civil. Foi. Civil. Foi. A segunda, sim. Aí o que aconteceu? Pensei, bom, já ferrei. Fui falar com o professor na porta. O próprio professor falou também que era outra peça. Nossa. Fui pra casa daquele jeito. Você sabe como Professor funciona. falou que O professor. Nossa, que desespero. Então, realmente, estava para confundir, né? Não. Ou abriram o Tinha gabarito errado. depois? Não abriram não. Não abriram não. Aí o que aconteceu? Eu fui pra casa. O seu pai vai ser... A sua mãe sempre vão fazer a mesma pergunta, né? Foi bem? Né? E eu falei, mãe, eu acho que não. Acho que não deu de novo. E eu fui ler de novo o enunciado. Falei, eu não tô ficando tão louco assim. Era essa a peça. Eu não tô louco, acho que eu acertei. Fui procurar jurisprudência. Sabe como é que funciona, né? Sim. Fui procurar livro. No final, saiu o gabarito preliminar. Adivinha quem tinha acertado? Betão. Nossa. Gente, foi o maior peso que tiraram das minhas costas. Imagina. O segundo maior peso foi se eles iam corrigir minha prova com um branquinho. Mas corrigiram. Tô aqui, tá tranquilo. Né? Corrigiram. Cada um E, tem uma naquela história. época não tinha correção em YouTube, né? A gente ficava Não, na não apreensão mesmo. Não, e digo tinha. mais, hein? E digo mais. Naquela época, não era tão rápido quanto é hoje. Hoje ainda é mais rápido a correção. Sim, super. Não, naquela época demorava. E eu fiquei Agonia. apreensivo. Mas passou. Todo mundo passou aqui para contar a história. Né? Exatamente. Pelo menos a gente já sabe. Agora, a gente estava conversando uma coisa e eu conversei com vocês antes sobre isso e a gente estava chegando a umas conclusões engraçadas, né? Porque a gente fala que civil é mais difícil. O pessoal fala que civil é mais difícil. Não a gente, é o pessoal. E aí eles dizem assim, se civil é mais difícil, então a galera passa menos. Será que isso é verdade? Não, com certeza não. E os índices, né? Comprovam isso, não é a gente que está falando, são os índices. Os índices da própria Os FGV. índices, exatamente. As pessoas têm ideia de que civil tem muita matéria, e muita É. peça e muita coisa para decorar, como se a pessoa tivesse que decorar tudo, sendo que ela vai levar lei. As pessoas esquecem. É uma prova com consulta, Paulinho. Exatamente. Galera, é uma prova com consulta. Está tudo no Tá VAD, aqui, tá no você vai VAD. A achar. resposta está aqui. Exato. O segredo é saber procurar. Eu acho até que é mais fácil direito civil, porque são situações em que você já está familiarizado, nem que você nunca ouviu um tio falando usos e frutos. É. Ao invés de usufruto. Não é verdade? É. São coisas do dia a dia. É. o direito da Exatamente. pessoa. Uso capião. Até minha avó sabe. Né? Exato. Minha avó sabe Não. da existência. Não sabe requisitos, mas sabe da existência. Sabe o que as pessoas não sabem? E esse é um primeiro segredo que a gente vai Uhum. conversar aqui. Que no fundo, quanto mais matéria você tem, mais matéria você tem na legislação Uhum. explicada. Então, qual é a vantagem? Por isso que eu brinco quando cai recurso. O pessoal tem pavor de recurso. Mas eu falo, gente, todo o recurso, a peça, ela está discriminada no VAD, no CPC. Então, o que é melhor? A peça ser mais difícil, mas está toda na sua mão. A tese ser uma tese que talvez você nunca pensou que poderia cair. Como você falou, pô, uma matéria. Mas tá no VAD, você vai lá no Código Civil e acha, consumidor também, já vai conversar sobre isso, do que você, de repente, ter que ir para uma área que você nunca viu, nunca estudou, mas te falaram que era mais fácil. Exatamente. Você tem consulta. E que tá você na não mão. gosta, né? O pior, você ir para uma área que você não gosta porque você acha que direito civil é mais difícil. Exato. Só que quando você gosta, você estuda com prazer, você se dedica mais e você tem uma facilidade maior para entender a matéria. É isso. Exatamente. Quer um exemplo? Exemplo? A galera acha que por causa disso passa menos. Ó, eu passei para vocês esses dados. Sim. Pra vocês terem uma noção, 15% dos alunos escolhem civil na segunda fase. Pelo menos os dados que são oficiais, tudo bem? Desses 15, é a terceira segunda fase mais procurada, tá? Pessoal.
Então, Também. vem depois de trabalho e penal, que são as que são mais procuradas. Mas, desses que prestam civil, 22,4% passam. 1/4 de quem presta civil passa. É a segunda fase que mais passa. aprova. Mais aprova. E aí eu pergunto, será? Será que é mais difícil? Para quem, por exemplo, quem está assistindo a gente agora, que nunca prestou civil, esse é um dado importante. Porque você fala assim, pô, eu estava pensando em escolher civil, tá? A grande parte dessas pessoas passa. E eu digo mais, tá? Quem faz com a gente o curso com a gente, esse percentual maior aumenta. ainda. E não é marketing, não, é Não. realidade, tá? Nossos alunos, o percentual é que passa muita gente. Tanto é que a gente puxa eles um pouco, né? Sim. Ó, vocês não vão derrubar nosso índice, né? Vamos embora, né? Ó, a responsabilidade. Mas, aí, o que eu fico pensando? E aí ele, eu vou prestar outra área porque dessa outra área é mais fácil. De repente, essa outra área, a régua é diferente. Diferente. Por exemplo, vou dar um outro exemplo importante. Civil é grande, realmente. Mas e Código de Defesa e consumidor? A lei é pequena. Sim. Sim. E cai muito, né? É isso que eu ia falar. Exatamente. Toda O prova índice cai. E a gente começou a falar isso ainda na última aula, É, que é pequena, realmente, o Código de Defesa do Consumidor é relativamente pequeno, se comparado ao Código Civil. sim. Só que não é porque ele é pequeno que não é profundo. Nós, outro dia, estava discutindo, isso aqui é fato ou é Exatamente. vício? É um acidente de consumo? Quer dizer, não é tão simples, mas você Não. vai ter o norte, você tem a lei para fazer a prova. Depois, você tem os professores. E o que eu acho importante, se me permite, Beto, Lógico. pontuar, é que as pessoas falam assim, poxa, eu não passei na primeira, não passei na segunda. Mas, puxa vida, a gente está aqui com um procurador, mestre, com uma mestre também, não sei se é mestra ou mestre. É mestre? Mestra. Doutorando em Direito Civil, professores. Então, assim, o quanto a prova, ou você, de repente, não passou na primeira prova, está indo a segunda vez para a segunda fase, mede o seu conhecimento. Em nada. É a forma de fazer a prova, que é isso que a gente está dando aqui. Como se fosse passar na CNH. Não é isso? É isso. Exatamente. Acho que, assim, esse ponto é muito legal conversar com eles, porque é o seguinte, para passar na prova da OAB, não é só estudar. Porque senão todo mundo passava, deu para entender? Sim. Eu tenho alunos, nós temos alunos, que são feríssimas da matéria. E às vezes entram numa piração na resposta das questões, das teses, que você fala, ó, se você, eu já falei isso, não sei se vocês já falaram, desse jeito você não vai passar não. Uhum. Você tá indo atrás, vai no código alemão para pensar, calma, pelo amor de Deus. É. Aqui, para passar na segunda fase, tem um jeito, tem um estudo específico. E é isso que a gente ensina. É isso. A gente pega o jeitão da pergunta da prova, as teses que mais caem. Porque, veja, se for para estudar tudo, não tem tempo. Não daria. E ninguém passaria, concorda comigo? Com certeza. Sinceramente falando, não teria nem, acho que nem 10% do pessoal que passaria. E são 2 meses de curso, um pouquinho menos de 2 meses, 5 anos de faculdade, É. né? A matéria é muito extensa. É. Aí, por exemplo, como é composta a nossa prova, né? Civil. Uma peça que não muda muito, nós vamos falar já já, com uma tese normalmente de direito material. Eu digo normalmente porque eu fui pesquisar, tá? Das 4 últimas provas, 4, a tese de 2 foi processual. 2. Mas tudo bem, vou voltar aqui. Senão vai ficar com ciúme, tudo bem? Mas vamos lá. Aí você vai para as questões. Nas questões, toda questão tem um aspecto processual e um aspecto material. Bonitinho. Raciocínio bom para fazer. Aí eu pergunto, se você não sabe como isso cai, não sabe como fazer a prova, até o tempo que você pode usar, você não passa. Falo mais. Como é que você vai encontrar a resposta? Porque, veja, da cabeça não dá, porque você não tem os artigos de cabeça e as respostas têm que vir com o artigo. Exatamente. Como é essa banca de direito civil? Por exemplo, Dani, se você for pensar numa matéria top para cair na prova. Fala assim, ó, Dani, me fala uma matéria que você acha que é a preferida da FGV. Qual que você falaria, por exemplo? Responsabilidade civil.
A Responsabilidade civil. preferida. A primeira. Responsabilidade civil a gente lida todos os dias, Paulinho. Exatamente. Todos os dias. E se você me permite, Beto, o direito civil, o pessoal tem medo de direito civil, só que o direito civil ele é muito lógico. Né? Eu sempre digo para os meus alunos, o direito civil, o Código Civil é a Constituição do cidadão, né? Como dizia Miguel Reale. Porque realmente ele cuida da nossa vida desde o nosso nascimento, lá no artigo 1º, artigo 2º, até para depois da nossa morte. Então, ele segue a ordem lógica da nossa vida, né? Nem sempre, né? Porque o direito das coisas vem antes, família vem depois. Às vezes, a gente casa antes de adquirir propriedade, né? Sim. Na maioria das vezes. A gente faz um direito real de laje na casa de alguém, na casa do sogro, e vai morar na casa do sogro. Mas ele segue uma ordem lógica. Então, às vezes, mesmo que você não saiba, ai, que desespero, não sei do que o examinador está falando, pense nessa ordem lógica que o Código Civil segue, que você vai conseguir encontrar onde está o instituto, né? Dani, vamos pegar esse exemplo e eu vou pegar um de consumidor daqui a pouquinho. Segura aí. Responsabilidade civil do nosso dia a dia. Você saiu de casa. Exato. Qual seria... Saiu de carro, melhor. Sair de carro. Temos um acidente recente, né, que tá aí na mídia, É. que direito civil é vida, né? Nós vivenciamos ele todos os dias. Acidente do quê? De carro, ou aquele do motorista Da de Porsche. aplicativo, da Porsche. Da Porsche. Direito civil, responsabilidade civil. Peça de segunda fase. Exatamente. Acidente de Exato. carro, indenização. Caiu. E quem são os legitimados para a propositura da ação? Exato. Falamos sobre isso na aula de responsabilidade Entendeu? civil. Então, o que ele pega? O examinador, ele pega um exemplo que acontece na nossa vida, por Nossa exemplo, saiu de vida. carro, bateu o acidente da Porsche, por exemplo, e, lógico, né, fora os outros aspectos, mas o patrimonial, principalmente, Exatamente. né, e traz para a nossa vida. Sabe o que eu tô Olha que pensando coisa linda. agora? É. Desculpa, tô pensando que agora vai cair como questão na segunda fase alguém indo levar um morto pra pegar um empréstimo e cair uma questão de CDC. Pode? Para depois... CDC. Imagina? verdade. Eu tava imaginando, né, que assinou o juiz, que assinou uma sentença morto, né? Olha, processo, né? Mas faz exatamente isso, né? Elemento volitivo, qual é do morto, Exato. né? Exatamente. Essa é uma outra peça. Então, acidente de veículo. Acidente de veículo. E do acidente de veículo, você consegue, nesse acidente, você consegue implementar toda aquela teoria da responsabilidade civil. Qual é a natureza jurídica da responsabilidade, é subjetiva, objetiva, todas aquelas espécies de danos, porque foram muitos. Caiu já na OAB recente, a gente corrigiu junto, inclusive, uma peça que tratava da pensão para a família. Pensão para a família, Olá. né? Pensão São para a coisas do dia a família, dia. para o incapaz ou para a esposa, aqueles que são dependentes. Ó, quer ver um segundo caso de tese? Dano moral, Dano moral. dano reflexo. Dentro dessa responsabilidade. Sim, desse Agora- único caso a gente já consegue visualizar. Segundo tudo caso, isso. cai um vaso de um prédio e acerta uma pessoa. Tese da Óbvio. outra peça de segunda fase. Responsabilidade por fato da coisa. Gente, é isso que cai na segunda fase. Absurdo? Não. É o que cai na nossa vida. E você acha, e cá entre nós, hein? Vou até falar a verdade aqui. O menor livrinho dos 7 é o de responsabilidade civil. Responsabilidade civil, exatamente. Concorda? O que mais cai é o menor de É o que todos mais e o mais cai. legal, né? Na minha opinião. Exatamente, É o mais interessante. legal. Mas sabe qual é a dificuldade, Beto, dos alunos em relação à responsabilidade civil? É o que eu percebo. Quando a gente fala de responsabilidade civil, o Código Civil, ele não é muito bem sistematizado, ao contrário das outras disciplinas. Elas são extremamente sistematizadas de ordem, elas seguem uma ordem, né? Tem o livro de família, tem o livro de sucessões, responsabilidade civil não, nós temos artigos meio espalhados, né? Responsabilidade contratual está ali dentro do livro de obrigações. Aí nós temos na teoria geral, artigo 186, que é o mais importante, artigo 186, 187, 188. Aí depois, lá no 927... ou outros artigos de responsabilidade civil. Então, às vezes, a dificuldade do aluno é só essa. É o link, né? Linkar, não conseguir organizar na cabeça. Por que é essa bagunça, né? Então, eu acho que a dificuldade do aluno começa por aí, na responsabilidade civil. Depois, deslancha. Na minha cabeça, é muito como se a gente pegasse alguém que tem medo de dirigir, Sim. a ensinasse a virar a direção perto do pauzinho lá do retrovisor, e que é o top 10.
É isso. Não é? Ah, Então, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso também. Top 10 da nossa segunda fase. Mas vamos mudar um pouco. Civil. Agora, defesa do consumidor, por exemplo. Código de defesa do consumidor. muito. Vamos pensar em 2 casos normais. Normais. Comprei um ar-condicionado, comprei um aquecedor. Aqui no Brasil, mais ar-condicionado, né? Depende de que região a pessoa é, mas normalmente é ar-condicionado. E não funcionou. Explodiu. E aí? Existe uma responsabilidade dentro do Código de Defesa do Consumidor? Sim. Sim, é o vício e o fato. A depender Vício, do fato do acidente. produto, certo? Exato. Sim, Acidente. Acidente. Caiu como tese. Responsabilidade Caiu como civil. tese já. Caiu como Caiu aquela da pessoa que É. foi num salão de beleza, o centro estético. Eu ia contar essa se segunda, machucou. Sim, perfeito. Isso aí, exatamente. conta. Não, são situações cotidianas. É a modelo que vai no salão de beleza, sofre danos estéticos, etc. E aí tem que começar, como a gente fala, caracterizando o fornecedor, o consumidor, escrever o artigo. Né? As pessoas querem explicar tanto e desenvolver tanto. Não é para mostrar que você é um cientista jurídico. É É só isso. para cumprir os requisitos da peça para você passar. Perfeito. Porque você vai advogar e vai ser diferente. Perfeito. Esse caso que você contou é o caso que a pessoa usou um produto, teve uma reação. Se eu não me engano, nesse mesmo caso, acho que ela perdeu um compromisso profissional. Foi esse? Sim, ela teve danos estéticos. Ah, dano estético mesmo. Era modelo? Não lembro o que era, Era né? modelo. É isso. Então, por exemplo, tudo a ver com o nosso dia a dia. E aí que você pensa, tá bom, Beto, eu acho isso no código. Até acha. Mas, como a gente... Vou dar um outro segredo. Como a gente já conhece a banca, como você explicou, na tua aula, você explica isso na sua aula de consumidor. Não adianta você já entrar na matéria. Porque como é que eu posso explicar para o examinador que a incidência do Código de Defesa do Consumidor sem explicar a relação de consumo? Exatamente. O que é a primeira coisa que você ensina? Quem é consumidor e quem é fornecedor. Então, o aluno que está nervoso, o que ele pensa? Bom, isso eu sei. Não é? Eu posso não saber o resto, mas isso eu sei. Na hora que ele já escreve, ele já fica tranquilo. Falou, opa, já uma parte da prova de pontuação já tenho. Uhum. E aí ele começa a deslanchar. Vai tranquilo, vai começar a achar as teses, achar as respostas que ele precisa. Nós estamos falando isso da última prova, tá? Pelo menos não sei quando o pessoal está assistindo a gente, mas nós estamos falando isso do 39º exame da OAB. E sempre é cobrado. Consumidor. Não é porque caiu no 39º que não pode Que cair não vai de cair. novo. Não, cai todos. É, todos. Se não cai em tese, na peça cai em pergunta. Cai em pergunta. Né? E aí, Outra espécie de responsabilidade civil que eles exigem muito, responsabilidade civil do médico. Eles adoram, né? Por quê? Porque o pessoal acha que a responsabilidade civil do médico é objetiva, porque nós temos uma relação de consumo. Mas tem lá o artigo 14, né, Beto? Parágrafo... Beto, desculpa, Paulo. Parágrafo 4º, eu acho, a responsabilidade civil do médico é subjetiva e não objetiva, embora eu aplique relação de consumo. é. Exatamente. Mas uma pergunta, eu posso também estar errado, tá? Eu sou professor de processo, então eu vou provocando vocês. Mas isso, em todos os casos? Mesmo aquela cirurgia estética. Nem combinamos isso, então já estou pondo eles na parede. Aquela cirurgia estética, não a reparadora, né? A estética a mesmo, para estética embelezamento. mesmo, para embelezamento. E eu estou falando isso porque eu tive um caso já sobre isso, tá? Tá. Tive exatamente um caso desse que o médico prometeu, e ela tem, inclusive, a cliente gravação. Ela gravou o dia que ela entrou no consultório e o que foi prometido para ela era alguma questão de pele. Eu me lembro que ela ia ter uma pele mais jovem e mais lisa depois da cirurgia. O que aconteceu? Ó, já estou dando a dica para o próximo tema da prova. Ele foi utilizar um produto desses mais novos aí, eu não me lembro exatamente qual produto, e a pele teve uma reação da cliente que ela, além de não conseguir fazer a cirurgia, a pele ficou mais velha. Nossa. E sem possibilidade de reversão. Não, aí eu já não sei, porque na época a época não se sabia. Não sabia. Eu lembro que ela falou assim, Roberto, o que eu faço? Eu falei, tem responsável civil. Tem a pergunta responsabilidade. esse caso não seria objetiva? Não. Não, mesmo assim, Ainda ele prometeu. ainda é subjetiva.
A diferença é que, assim, nesse caso, a obrigação dele não é de meio, é uma obrigação de resultado. Tá, Mas a natureza jurídica ainda é de entendi. São coisas subjetiva. diferentes. O que muda, Beto, é a questão do ônus da prova. Porque quando é uma obrigação de meio, você parte do pressuposto de que ele é culpado. Você ainda tem culpa sendo analisada, mas você já parte do pressuposto de que ele é culpado. Então, a vítima não tem que provar a culpa dele, Tá. mas ele tem a possibilidade de comprovar que ele não é culpado. Há o ele elemento pode se eximir. culpa. Ainda há o elemento, Há o elemento culpa. Ele pode uma quebra Sim. desse elemento, entendi. O que muda é o ônus da prova. Entendi. Aí não é mais a vítima que tem que comprovar que ele é culpado. Ele tem que comprovar que ele não é culpado. Ele tem essa possibilidade. Entendi. É isso, Paulo? Não, com certeza. É a mesma coisa do advogado que promete o ganho de O causa. Né? advogado também. Vai ser analisada a culpa, a Responsabilidade conduta. Talvez nesse subjetiva caso também. coubesse uma análise da boa-fé, que ele garantiu o resultado, fosse indenizar por Ah. outra questão, mas não pelo dano, eventualmente, né? É. Uhum. Mas o advogado também é subjetiva, mas a gente Sim. tem que tomar cuidado que não incide CDC. Aí não é relação de Não, não. não é. A do médico é. STJ Sim, do O médico é relação já, de a STJ consumo. já sedimentou a Sim. ideia. Exatamente. Objetiva seria uma clínica. Só que a do hospital é objetiva, É, né? olha A lá, do hospital. hospital, sim. Muda Não do bastante. profissional. É, Mas mas no veja, hospital, sim. por que eu tô falando isso para vocês? Tudo que a gente está falando aqui, vocês percebam, a gente misturou a vida real e essa vida real, o examinador traz para direito civil segunda Exatamente. fase. Essa é uma característica que poucas pessoas sabem da nossa banca de direito civil. A nossa banca de direito civil, estou falando da minha visão, tá? Vocês podem concordar comigo ou não. Ela é muito atualizada, Sim. técnica e prática. Eles fazem perguntas de como você faz na prática. Então, veja, voltando um pouco ao que a gente estava conversando, não adianta nada eu pegar um monte de livro e ler se eu não entender quais são os problemas práticos que a gente vê em aula, que a gente discute em aula. Ah, saiu uma coisa na televisão, a gente está conversando aqui hoje, pode virar uma tese. E se virar, a gente vai falar, tá vendo como eu falei? É assim que funciona. E complementando, Beto, nós vivemos hoje numa sociedade de danos, né? Sim. Principalmente nessa era de digital, revolução 4.0 que a gente fala. Então, cada vez mais existem danos praticados no âmbito da internet que a gente já linka aí aos direitos da personalidade, Lei Geral de Proteção de Dados, por isso que Marco hoje nós Civil da temos uma Internet. Lei Geral de Proteção de Dados. Então, hoje, o examinador ele está atento a isso, né? A essa sociedade em que cada vez mais danos ocorrem e cada vez mais tipos de danos, né? Hoje nós temos perda do tempo útil, perda de uma chance. Veja, a jurisprudência produtivo, desvio produtivo. A jurisprudência está atenta a isso, né? O Primeira fase examinador caiu a também. lei do saque, né? Que é super recente. Lei do Olha lá. saque caiu. Se cai na primeira fase, tem esse segredinho também. Uhum. O segredinho de direito civil, espero que o examinador não esteja assistindo a gente, porque ele vai mudar, mas normalmente ele pergunta alguma coisa em primeira fase, tema, e cai na segunda fase também. Se não for a mesma, é na próxima. Ele vai seguindo uma tendência, É, né? mas eu ainda estou dentro desse que a gente está conversando. Olha que coisa doida. Direito civil, responsabilidade civil, consumidor, tudo matéria, hein? Tudo que o pessoal tem medo. LGPD, Marco Civil da Marco internet. Civil na internet e Lei do Saque. Todas as leis novas. E aqui, se vocês, assim, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que a gente está numa nova era de segunda fase. Uma era em que o examinador ele exige atualização, Uhum. que não é muito difícil para nós como alunos, nem professores, porque a gente já está sempre ligado que está caindo. Mas ele pergunta de um jeito específico também. E quando isso cai, o que acontece? O aluno que está plugado nisso faz super bem. Não é uma dificuldade para ele. Vocês concordam comigo? Sim. Então, o examinador, eu tenho dito isso, que a segunda fase civil é uma nova segunda fase. É uma nova segunda fase. Uhum. Porque antigamente era normal você esperar temas. Vou dar um exemplo. Era muito comum família na segunda fase. Muito. Era toda a segunda fase caía família, que é um tema bem tradicional, Sim, né? E muitos alunos têm medo, porque normalmente no final da faculdade, né? Que eles Sim. têm família. Sim. sim. E eles estão na classe.
Não. Não. Em 4 anos, provavelmente o professor vai ter que dar metade família, metade sucessões, às vezes nem chega em sucessões. Veja, Tem gente que tem medo de sucessões. tem medo? Eu tenho medo de sucessões, tudo bem? Eu tenho medo, porque foi a última, acho que foi a última matéria que eu tive na faculdade, né? E pior, tinha acabado de mudar o Código Civil. Mas tudo bem, não vamos falar sobre isso. Aí o que acontece? Você precisa também aprender isso. Porque se você estava acostumado com uma segunda fase, agora é uma segunda fase diferente. É um jeitão de perguntar diferente. Sim. É um jeitão de postura. Mas eu digo para vocês, eu posso falar com todo... Eu vou falar isso até no final. Com toda tranquilidade. É uma segunda fase fácil. Concordo. Se você pegar, olhar a prova... Vamos fazer um desafio para o pessoal que está assistindo a gente agora. Pode pegar as 4 últimas provas. 4. E faça uma prova do que a gente está falando aqui. Todas essas matérias despencaram na prova. Exatamente. Não cai mais o burro, a pessoa comprou a vaca, o cavalo. Antigamente era assim, né? Tício não tem hoje Névio, né? Às vezes não tem mais isso. Não tem mais Tem essa. lugar que ainda continua dando aula assim. Então, esse é o problema. Não querendo falar nada. Exato, mas o lugar está sempre com a mesma aula. Sempre com o mesmo... Não adianta. Outra coisa. Quando eu ministro aula de obrigação indivisível, eu ainda falo do cavalo, hein? Mas é que não assim, posso partir o Eu cavalo falo no de moto meio. porque uma vez a pessoa falou, pô, mas você falou de cavalo, caiu uma vaca, eu errei. Errou, Sabia dessa? errou. Caiu vaca. Beto... Não, peraí. Então, vamos ser sinceros. Todo professor de civil dá o mesmo exemplo. Eu falo do cavalo também. Do cavalo lá, tá falando? Vaca, tem até o nome Vaca, da né? vaquinha. E a divisível? A divisível... Sacas de café. Saca de soia. Se não for, quer mudar, vai mudar. Ah, camiseta do Corinthians, no meu caso. Ó, 100 camisetas do Corinthians. Mentira, não é divisível, não. É a... Fungível. Fungível. Sacas de café fungível. Esse exemplo é clássico. Clássico. Né? Você pega o Estará lá professor... na Maria Helena Diniz. Fala alto, professor. Maria Sacas de Helena. café. Vai falar de erro, bandeja de ouro, uma de prata, né? Erro. Isso, é a mesma Isqueiro coisa. de prata. Não muda. Por isso que eu falo, tem que mudar para a prova da segunda fase. Você tem que ir para cima. Vou dar agora, mudando um pouco já volto na matéria de civil e direito material. Em processo, as peças, eles perguntam isso, né? O que cai de peça? Eu fiz um levantamento aqui, por exemplo, no 34, apelação. No 35, contestação. 36, apelação de novo. 37 e 38, uma petição inicial. E no 39, apelação. Contra razões de apelação. Então, olha como é interessante. Os alunos, eles podem também falar assim, eu tenho muito direito material, mas eu também tenho umas 2... Tem alguém que fez esse estudo já. Falou que eram 2.000 não sei quantas peças. Aí eu fiquei pensando, se fosse isso, ninguém passava, né? Não é verdade. A verdade mesmo, para quem está assistindo a gente, e eu já vou passar a bola para vocês, é que no fundo, 4 peças caem na prova. 4 estruturas mestras. Não muda. A estrutura de inicial, só nesses exames caiu 2 vezes. Nesses 1, 2, 3, 4, 5. De 6 exames, 2 vezes foi inicial. Defesa, contestação e qualquer outro tipo de defesa. Recurso com peça de interposição, por exemplo, apelação, caiu 2 vezes. E sem peça de interposição, que é agravo. Que nesses últimos não caiu nenhuma vez. 4 tipos de peça que caem na segunda fase. Professor, mas e se eu nunca vi a peça? Dentro desses 4 você aprende. A gente ensina um método infalível. Essa forma de identificar. Faz o top 10, que é nossa marca registrada. Sim. Escolhe lá todas as partezinhas do checklist e aí você faz a peça. A mesma coisa de direito civil que a gente estava falando. Civil, quando eu falo direito civil, eu falo direito material. Né? Eu fiz um levantamento, Dani. Eu não sei se eu estou certo aqui, mas olha que louco. No exame 39, esse último, Código de Defesa do Consumidor como tese, tá? De peça. 38, Marco Civil da internet. 37, Processo Civil. Impossibilidade de penhora. 36, Processo Civil. Tese. Estou falando tese, não estou falando nem da peça. 35, Contrato de mandato. E 34, Processo Civil, Lei de arbitragem. O que isso significa?
Isso significa que para o cara fazer a segunda fase, para o nosso aluno, para o aluno mesmo fazer a segunda fase, na minha visão, ele precisa ter um jeito diferente de pensar do que a primeira. Sim. Porque o que acontece na primeira fase? Primeira fase é aquele negócio, decora, né? Uhum. Ah, decora a frasezinha tal para mostrar o lugar do crime, né? Luta, né? Lembra? Eu não esqueço nunca. Essas frasezinhas a gente nunca esquece. Não. Né? Moderecopa de tributário. Aí você pensa, na segunda fase, adianta só ficar estudando? Não. Ler. Com certeza Estudando, tô não. dizendo ler. Não. Eu acho que o estudo para a segunda fase, se eu estiver errada, vocês me falam, mas eu acho que ele deve ser construído sobre um tripé. Eu acho que o aluno tem que assistir aula, E eu, particularmente, eu desenvolvi um método de estudo que funciona muito, e eu acho que funciona muito para muita gente, que é escrever. Não estou assistindo aula? Escreve. Estou estudando? Esquematiza do lado. Porque quando você escreve, entra na sua cabeça de uma maneira É diferente. verdade. Não quando você digita. Quando você digita, vai para o HD do computador, Eu vi um né? professor falando isso esses Agora, dias. quando você escreve, vai para o seu. Faz sentido. E depois você precisa revisar, né? A segunda coisa aí que você precisa fazer, revisar o que você estudou. E quando você escreve e você vai revisar, a sua revisão se torna muito mais rápida. E quando você lê o que você escreveu, você automaticamente se lembra do que o professor falou. De forma incrível. É. E a terceira grande coisa, e talvez a mais importante de todas que você precisa, né, que o aluno precisa fazer, eu acho que é o treino. Precisa treinar. É isso. Segunda fase é treino. Treino. Eu Muito. ia chegar nesse É. ponto. Porque assim, o que adianta você saber as 30 teorias se você não sabe escrever Escrever. uma tese sobre essa teoria? O que a gente combinou desde o começo? Você vai dar aula, a gente vai ministrar uma aula e ensinar como escreve, pelo menos um pouquinho. É prática. Prática. Tem que escrever, filho. Como é que eu vou falar, por exemplo, o que é um consumidor por equiparação? Cai muito na OAB também, artigo 17. Exato. Pode fugir do consumidor normal, que a gente está acostumado a usar artigo 2º, né? Para ir para o 17. Como é que eu escrevo que o meu cliente é um consumidor por equiparação? O que é isso? Né? Como é que eu vou enxergar o que pode cair na prova? E esse é o tipo de estudo que eu acho que as pessoas não sabem. E efetivamente escrever, né, Beto? Porque tem gente que entrega simulado digitado. Não pode, gente, porque na hora que você for fazer a prova não tem computador. Quem Você escreve? tem que saber escrever, ninguém isso. escreve. O pessoal já não sabe mais escrever, dói a mão. É o Ai, meu estímulo Deus, do você vai raciocínio, escrever se por for 5 pensar, né? horas. Um dia Tem que desse eu vi escrever, um tem que professor treinar. na internet falando que tem, sei lá, quantos tipos de uso capião, 46 tipos de uso capião, mas a peça da prova é uma só. Ou você vai pedir, ou vai recorrer, ou vai responder, se nada der certo, você embarga. Não é verdade? Então, É verdade. tem uma frase atribuída a Aristóteles que ele fala assim, olha, é fazendo que se aprende aquilo que se deve aprender a fazer. Uhum. É fazendo Lindo. peça. É treinando, ouvindo. É treinando. Não é? É. É Tem nem que dar aula. treinar. Quanto mais aula, melhor fica. É verdade. E melhor, eu acho que o aluno tem que fazer, sabe o quê? Agora é a hora de concessão, gente. Tem que viver para isso. É o momento, né? Para depois vir a recompensa. Não tem final de semana, né? Não tem final de semana. Pega o domingo, qual é o horário da prova? Começa 1h30 da tarde. Senta na sua cadeira e vai fazer seu Uma simulado. boa lição. E tem Como mais. se Você você trabalha de tivesse- sábado? Eu trabalho. Eu também trabalho. O trabalho. Beto provavelmente trabalha de sábado e domingo às Não vezes. trabalho, não. Eu Trabalhar, trabalho, não trabalhei. tem jeito. Agora eu tô Tem trabalhando um pouco menos. É. Tudo bem? Não, O cara domingo não quer com certeza estudar de não. sábado. Mas, então, vamos lá. Tem que sentar na cadeira e O Beto ficar já tá em outro 5 nível, horas. realmente. Normalmente. Verdade. Vamos fazer uma média aqui? 2 meses de curso de segunda fase. 2 meses pro resto da sua vida você ser o Exatamente. advogado. Penso, né? Aí, Vale a pena. dá um medo, sabe por quê? Porque os alunos me perguntam pelo Instagram as coisas. E aí o que acontece? Aí você fala, me segue, eu sigo. Aí chega no fim de semana, o cara tá na praia. Ah, professor, eu não consegui entregar a atividade. Porque tem essa. Me ajuda. do Ah, prazo. o cara tá Beto na praia. fiscaliza. Tá na praia. Entendeu? O cara Você tá dá lá bronca, bebendo Beto? a minha cervejinha de hoje. Eu falei, o problema pode beber, não quero que isso não é essa, né? Eu não bebo, mas pode beber. A questão é, vamos lá, você só tem 2 meses. 2 meses. E muitas vezes, vamos falar com a maioria aqui, deve trabalhar.
A maioria Sim, trabalha. Sim. Então, se você já trabalha durante a semana e você só assistiu a aula durante a semana, tem que ter um tempo para praticar e estudar. É no fim de semana. Nisso, vão dar 8 fins de semana. E é um exercício físico também, eu digo, porque Muito. você vai ter que ficar 5 horas sentado, Perfeito. se concentrar. E outra, a importância de fazer o simulado como se você estivesse no dia da prova, na hora da prova. Você controlar tempo, precisa cronometrar o tempo, né? Então, a gente falou duas coisas aqui. Praticar e controlar Controlar tempo. o ambiente da prova. Sim. O ambiente da prova são 5 horas. 5 horas. E também tua letra, espaço de escrita. Porque às vezes você tem uma letra linda, mas se você tem uma letra gigantesca, não vai caber dentro da prova. Ou às vezes a letra da pessoa é feia, mas dá para ler. Ok. O problema é quando não dá para ler a letra. E aí, eu também vou inserir mais uma coisa importante. E aqui vale para civil, qualquer outro, mas para civil vale mais ainda a pena. Manuseio do material. Muito importante. Se a prova é com consulta, pensa, eu estou levando o meu VAD. E, normalmente, o VAD tem VAD nosso civil. Tá aqui, segunda fase. Você pega o VAD, aí você fala assim, tá, Beto, mas eu vou ler todos os artigos na prova? Não. Nas aulas você já vai grifar as partes importantes. Nós combinamos aqui um monte de jeitão. Grifar, pôr clips, tudo que pode o edital, né? Aí, o aluno acha que é só isso. Não é. Dentro do VAD, existem diversos índices. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu vou abrir do nada aqui, tudo bem? Processo civil, não. Eu queria civil, para mostrar para vocês o que eu estou tentando dizer. Quer ver? Ó, aí, índice alfabético de civil. Aí você abriu a prova, está escrito assim, comodato. Você fala, comodato, eu acho que eu sei que é alguma coisa relacionada a empréstimo. Tudo bem, onde está no VAD? Não sei, vou ter que folhear o VAD. Não! Você tem um índice remissivo. E está escrito comodato. E aqui você tem todos os artigos que te levam para comodato. Sim. Vejam, isso é mais importante ainda em posse. Porque a posse Sim. tem a ligação com a parte processual. Sim, Né? tem. Se você não sabe mexer no teu material, aprender no dia você não vai. Não vai. Você Não. vai, sabe, Tem que ter familiaridade. familiaridade. Vai achar. É seu Acha que melhor vai. amigo agora. Exato. Né? Vai achar? Vai. Ele tem que ficar nojento. É, de tanto pedaço de você unha, olhar, de alface, grifar, tem que ter. colocar clipes, exatamente. Normal. Gordura de azeite, porque você tá comendo. É normal, Brincadeira. mas é isso. Isso é verdade. E aí o que acontece? O cara vai demorar 2, 3 horas para achar. Perdeu a prova. Uhum. Quantos alunos a gente não conhece que sabiam a matéria, mas perderam tempo demais na peça? Porque não sabe achar. Ele não sabe achar. E porque não fazem o que o professor fala na aula e não fazem a peça. É isso, não pratica, não entrega a peça, não faz questão. Então, o mais legal disso tudo é que você tem todo um ambiente para passar. Você tem Com certeza. aula que te traz matéria, aula que te ensina a escrever. Bom, estamos um passo à frente já do que uma aula de primeira fase. Segundo, você tem atividades para entregar. Então, você pratica e tem nota. Ou seja, você sabe a tua evolução, se você entregar, né? E correção personalizada, né, E Beto? com correção. Correção de todas as peças, né, Feedback, entregues. Todas. É, o que precisa todas. melhorar. Exato. O cara não tem que Super fazer praticamente nada. diferencial. Honestamente, gente. Porque eu fui aluno do Beto. Às vezes é um sonho estar aqui. Você não queria ser professora? Nossa! Eu também sempre quis. Poxa vida, você está tendo uma oportunidade de estudar com professores de renome. Até me excluo disso. Mas você não tem que fazer muita coisa. Só tem que pegar e seguir a aula do Beto, da Dani, ler o negócio e grifar e seguir seus sonhos. Se você quer ser advogado, seja lá o que você vai ser, 2 meses. Não é tão difícil. Não é? Não é. Tá comprando a fórmula. É só É aplicar. É exatamente. Só E o- fazer a sua parte. Paga a academia e não vai. É a mesma coisa. É a mesma coisa, entendeu? E aí, o que acontece? Mesmo estudando, tá? As pessoas que se praticam de verdade, a gente sabe que tem um nível de dificuldade a prova. Eu falei que é fácil, Sim. eu tô brincando, óbvio. Não é Né? Porque o fácil. aluno olha pra gente, quem tá assistindo ele, fala, por que professor? Calma, é lógico, tudo tem um nível, e o nível, em muitas provas, não é simples coisa nenhuma. Mas, o que eu acho? Você tendo essa preparação,
separou os artigos, já está acostumado a escrever, como você falou, Dani, Uhum. já está acostumado a escrever tese que você aprendeu em aula, como que funciona. Você, na hora da prova, você consegue controlar muito mais a sua ansiedade, Com certeza. o seu nervosismo, o teu tempo. E aí, você começa a chegar num nível de que você começa a ir muito bem nas atividades, por exemplo. E aí você fala assim, bom, estou melhorando na atividade, bora para a prova. Vai para a prova e consegue passar. Qual é o nosso maior orgulho? Vamos ser sinceros aqui. Não, com certeza. Nosso maior orgulho, de verdade, eu não sei vocês, tá? Mas dar aula, só dar aula é gostoso. Lógico que é. Sem aluno, mais ou menos, né, Maurício? A gente Tá tava fazendo isso conversando agora. às vezes com um aluno mais gostoso, mas tudo bem. Dar aula é muito bom. Ter o pessoal como aluno é muito bom. Mas a melhor coisa, quando uma pessoa manda uma mensagem para você Com certeza. e diz o seguinte, passei. Passei. E mais, quem manda uma mensagem para você fala assim, não é só passei não. Passei em civil. Uhum. Porque quem passa, fala que passou, mas quando faz civil, não é brincadeira, tô falando sério. Verdade. Eles falam, passei, professor, e passei em Orgulho, civil. né? Eu era o único da minha cidade, daquela sala que era civil, no meu nome, porque separa por nome, né? E aí você fala, tudo valeu a pena. Tudo. Não tem preço que paga. Não tem. Não tem. tem. Tem Né? que paga. A gente E quando eles mandam mensagem falando, professora, finalmente eu entendi isso, eu nunca tinha entendido. Nossa, Exato. é a nossa maior recompensa, É. né? Essa é a nossa recompensa. Porque, veja, a gente tem um tempo muito menor que na faculdade. Sim. Sim. Então, a gente faz um resumo daquilo que realmente a gente entende que cai. A gente traz para o aluno entender e escrever. E aí, e mais uma coisa. Aí, quando cai, o aluno fala, você falou que ia cair. Na verdade, a gente faz o estudo. A gente sabe que cai. Não é por sorte. né? Não, você fala assim, porque eu falei que ia cair. Não, a gente sabe o que mais cai. Mas aí, a gente acaba fazendo parte da história da pessoa. Sim. Sabe o que um aluno fez da semana passada comigo? Semana passada? Esse professor falou desse jeito, tá? Eu vou falar como ele falou pra mim. Uhum. A desgraçada da juíza me indeferiu uma liminar na possessória. Aí eu falei, calma, o que aconteceu? Ele falou, eu assisti a sua aula. Gente, ele tinha assistido minha aula da OAB. Não. Assistiu a aula da OAB, não. Ele leu a anotação do caderno. Li a anotação do caderno. Peguei o modelo que você me ensinou. E entrei com a ação. Olha que loucura isso. Entrei com a ação. Porque assim, existe a possessória com mais de ano e dia e aquela até ano e dia. Né? Sim. São as duas grandes modalidades de possessórias. Ou grande modalidade de posse nova, Força posse velha. nova. Força nova, força velha. velha. Exato. Na de força nova, a liminar, ela não considera urgência alguma. Você não precisa de urgência. Não. Você precisa provar que você está em Preencher posse os até ano e dia requisitos. e os requisitos da inicial. Só. Já de força velha, você precisa provar a urgência, Precisa de uma tutela. tutela diferente. antecipada de verdade. Mas são requisitos diferentes. O que aconteceu? A ação dele era de força nova, não precisava de urgência. Não, A de juíza- força- Não, de força, De força velha. nova. Nova. Não precisava Ela de entendeu urgência. pelos requisitos da tutela. É. Putz. Entendeu? Ó, ele pediu liminar com pediu base na liminar. força nova. Tá, força nova. Só precisava dos requisitos da inicial, só. Ela entendeu. A lei diz E assim, né? precisava da tutela. Aí ela fala, indefiro, olha que fez a juíza. Meu Indefiro porque não estão presentes os requisitos da tutela antecipada da urgência. Ou seja, urgência. Aí falou, professor, olha aqui, eu aprendi com você. Ela não fez Damásio. Não vê? Beto, eu me deparei com um caso desse essa semana. Um aluno meu da graduação me mandou um processo para eu dar uma analisada, só que ele já tinha uma outra advogada. Era uma ação de uso capião. E na ação de uso capião cabe, em algumas hipóteses, soma de posse com o antecessor. Uhum. O juiz Acessio possessione. desconhecia isso. Indeferiu. Olha, ó. Indeferiu a Tem umas soma coisas que de ninguém posse. conhece, na verdade. Na verdade. Indeferiu. Aí, Mas é fazer? muito louco isso. Por que eu tô dizendo isso pra vocês? Porque, assim, aí o professor sai de mentiroso, né? Não tem isso na Mentiroso, matéria. Não né? existe isso. mas sabe qual foi a primeira coisa que eu falei pra ele? Recorre. Ele pediu reconsideração, ela não reconsiderou. Falei, não vai adiantar nada.
Aí vem estratégia processual, é outra coisa, mas tô falando assim, recorre e aí explica bem explicadinho pro desembargador. Porque ele vai entender e mexe com isso demais. Talvez não tenha tanta as atribuições quanto que um juiz, às vezes estava também. Mas o que eu tô querendo dizer para você, o cara faz a segunda fase, passa, olha o orgulho, Sim. passa na segunda fase, se torna advogado e usa os modelos que a gente usava na segunda fase para a vida prática. Exatamente. Quem nunca? Todo mundo. Sim. Concordam? Então, o que é muito legal? Eu acho que civil tem muito disso, tá? Assim, eu respeito todas as segundas fases e todos os professores são muito... Eu tive aula com a maioria deles, de outras áreas, inclusive. Mas civil, eles usam a segunda fase não só para passar, mas como para a vida. Pra vida. É a prática. Exatamente. Se vai morrer alguém, vai cometer um dano, não é? Exatamente, vai exatamente. ser vítima de dano. E falar mais, para ganhar dinheiro, vamos ser sinceros, hein? Para ganhar dinheiro. Nós estamos aqui, todos aqui advogam na área civil. Sim. Né? Sim. Então, gente, é a coisa mais legal. Então, vejam, segunda fase, civil, não é um bicho de 7 cabeças. Não. Mostramos aqui. Você passa e dá um orgulho, porque é uma segunda fase bem vista. E, por fim... já vi até escritório já perguntar, tá? O escritório de advocacia perguntando... Isso já aconteceu. Qual foi a segunda fase que a pessoa fez? Porque era um escritório super especializado e queria saber se realmente a pessoa tinha vocação para aquela segunda fase, para aquela matéria. Aí a pessoa tinha feito civil, né? Ele passou na frente dos colegas que estavam pleiteando a mesma vaga porque tinha feito a segunda fase. E aí usa na vida prática. Tudo isso, acho que nós aqui, né? Posso falar para nós, porque a gente dá aula para os mesmos alunos. Traz uma satisfação. Enorme. É Demais, muito legal. Enorme. Né? Então, acho que a gente pode até caminhando para o final aqui, né? Quanto tempo já? Já passamos, né? Não pode ficar mais tempo? Deus. O pessoal começa a matar a gente. 2 horas, quem sabe? Falando pra gente, é menos tempo, né? É que é uma alegria tão grande, né? Gostoso, né? Muito. Demais. Mas eu penso que é isso. Então, a gente tem a nossa missão. Preparar o aluno para a segunda fase, para passar na OAB e para a vida. Para a vida. Né? Exatamente. Essa é a minha... Paulinho, quer deixar as últimas considerações para quem estiver assistindo a gente? Falou, chegou até agora, né? Quer deixar um se você recadinho? chegou até agora, eu quero agradecer, Beto. Valeu. Beto foi meu professor, como eu já falei. Se eu tô aqui hoje, é o que eu sempre digo, você pode estar aqui e ser melhor do que a gente. Não é só uma segunda fase, você não está comprando um curso. Você está comprando um curso que vai te orientar, como o Beto falou, para a sua prova, de forma técnica e não geral, não tem uma aula geral, e para a vida. Se eu estou aqui, se nós estamos aqui, você pode estar aqui. Como é que você vai fazer isso? Tendo disciplina, seguindo. Nada é fácil, é óbvio que não é uma prova fácil. Como nada, não é fácil ser procurador, fazer o que o Beto faz, não é nem um pouco fácil, a Dani, então. Não é, mas você consegue. Não é uma motivação barata. Mas se você está aqui, continua mais um pouquinho. Vai dar certo. Siga esses passos, tenha disciplina. É claro que nós temos estratégias específicas que você vai ter acesso com o curso, tá bem? Então, obrigado pela atenção e fiquem todos com Deus. Obrigado, Beto. Obrigado, Dani. Obrigada a você. Dani? E uma coisa, né, gente, que eu sempre chamo a atenção dos alunos, precisa estar com material atualizado. Não se esqueçam disso, né, Beto? Super atualizado. Deixa essa dica, Dani, porque atualizado até o dia do edital. O edital deles é de... Que dia? Início de janeiro, né? 1º de janeiro. Gente, tem que estar atualizado. Por causa daquela decisão que perguntaram do STJ, por exemplo. Até dezembro de 2023 tem que estar atualizado. Depois, se não estiver atualizado, atualiza o material. Tem marco legal das garantias, sim, que alterou a lei da hipoteca aqui no Código Civil, fez uma alteração super drástica em hipoteca, alienação fiduciária, tanto de bem imóvel quanto imóvel, precisa estar atento a isso, porque o examinador está seguindo, né, essa linha de cobrar a lei nova. É isso mesmo. Precisa ficar atento. Então, material atualizado. Boa. E é isso, Antes que mude o código, né? Antes que mude o código. Gente, passa logo que daqui a pouco muda o código. Então, vamos acelerar aí. E eu quero agradecer, gente, a imensa oportunidade de estar aqui hoje com o professor Beto, que eu comecei como tutora. Gente, me orgulho disso muito, porque como eu aprendi com o Beto, com o professor Bunazar,
com o Paulo. Eu me lembro do dia que o Paulo me ligou, Beto, me chamando para trabalhar, para integrar a nossa equipe. E eu sou muito, muito grata assim, pela oportunidade que eu sempre tive aqui. Sempre fui muito respeitada como professora, como mulher. E eu sou muito grata. É isso. Na verdade, eu agradeço, né, vocês dois também. Eu tenho uma relação como coordenador. Eu falo que eu sou coordenador, mas, enfim, né? Na hora de formar a equipe, a gente forma a equipe com as pessoas que a gente mais gosta e admira. Sim. Né? Não adianta só gostar, né? A gente gosta e admira. E quando a gente fechou essa equipe de segunda fase, eu fiquei tão alegre porque a gente pôde crescer juntos. Fui só eu, foram vocês juntos. Sim. Então, o Paulinho, a Dani também, os dois foram tutores. Eu também já fui tutor aqui, né? Eu fui crescendo. Eu aprendi com o Beto, aprendi com o Paulo, Exato. com a Bárbara, nossa querida Bárbara. Isso que eu ia te falar. Beijo, Bárbara, você está fazendo falta aqui. A Bárbara, né? que também é a nossa coordenadora dos tutores, né? E faz todo o meio de campo para a gente conseguir estar aqui também, né? Fez também. Sim. O Leandro, o professor Leandro, todos aqueles da nossa equipe, que eu acho que assim, o que importa muitas vezes, sabe? Não adianta ter uma estrela. A gente precisa ter as pessoas certas no lugar certo. E a nossa equipe é uma equipe muito legal. Eu deixo aberto para quem assistiu esse podcast, se alguém quiser, o meu Instagram é @BetoRosio. O do Paulo, qual que é o seu, Paulo? De cabeça eu não decorei. Paulo Pichelli, mas é com 2 Cs e 2 Ls. Nossa, Pichelli, 2 Cs e 2 Ls, tá bom? O meu é @Daniela_Oliveira_Soares. Daniela Oliveira Soares. Para fazer Instagram, gente. Eu não sou muito ligada à internet, né? Em Instagram. Então demorei, aí ficou esse nome gigante. Mas fica tudo com underline. Daniela Oliveira Soares, tudo separado com underline. Exatamente. E se vocês tiverem alguma dúvida, a gente está aqui super para atender. Esse bate-papo foi para isso. Um abraço para você. Obrigado mesmo pela presença. Eu que agradeço. Agradeço a atenção dos alunos e agradeço a vocês. E a Denise também, que organizou tudo isso. Todo mundo está por trás, obrigada, tá bom? Denise. Obrigado, gente. Abraço para vocês. Fiquem com Deus. Valeu. Tchau, tchau.